E agora, pessoal, a gente tem que resolver essa inequação. E a primeira coisa que a gente faz na hora que está resolvendo inequações é analisar se a inequação é inequação quadrática, a gente vai olhar exclusivamente para o gráfico. E tem algumas técnicas para a gente traçar esse gráfico, tá? Primeiro, vamos colocar ele aqui. A gente vai ter o nosso gráfico aqui. Eixo x e eixo y, ok? Se eu estou dizendo assim, ó, a inequação ela é menor ou igual a zero, eu quero saber todos os valores. Foi mal, pessoal. Eu quero saber todos os valores que ela vai assumir aqui no eixo y, que são menores ou iguais a zero, tá? Sempre os valores do eixo y. Os valores x são os valores que eu vou atribuir essa minha função e ele vai me retornar um valor y. Eu quero saber esses y. Ok. E aí como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, a gente analisa o coeficiente. O coeficiente a dessa função é maior do que zero. O coeficiente a, ó, você pode até colocar aqui uma igualdade, o coeficiente a é igual a 1 e 1 é maior do que zero, tranquilo? Isso significa que a concavidade da minha função é para cima. Tá, sei que ela tem concavidade para cima, mas ela cruza o eixo x em algum ponto. Essa é sempre esse mesmo passo a passo, tá? E para saber se ela cruza o eixo x em algum ponto, eu preciso saber se ela tem alguns zeros. Por quê? Porque quando ela cruza o eixo x, eu tenho y igual a zero. Esse pontinho aqui, tá? Então, para eu saber se ela tem zeros que pertencem aos reais, eu calculo delta. E delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, em que b, a e c são coeficientes da função quadrática. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso coeficiente b é menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o coeficiente a, que é 1, que multiplica o coeficiente c, que é 1 também. Então, a gente tem 4 vezes 1 vezes 1. A, B, treleza, tá certo. Só conferindo aqui, porque às vezes eu troco os números. Então, aqui a gente tem 4 menos 4, e a gente tem o quê? Delta igual a zero. Quando eu tenho delta igual a zero, e isso aí a gente já está vendo, acho que desde o exercício 200, quando eu tenho delta igual a zero, o que significa? Significa que eu tenho uma única raiz real. Isso significa que o meu x1 é igual ao meu x2, tá? Esse 1 e esse 2 aqui são apenas índices. Dá para dizer assim, ó, olha, eu tenho dois valores de x diferentes. Um valor de x eu chamo de x1 e o outro valor de x eu vou chamar de x2. Sempre que vocês virem esses númerozinhos embaixo da letra, são chamados de índices. E índices são só para diferenciar. Ah, ele é o 1, ele é o 2, ele é o 3, ele é o 4, tá ligado? Só para fazer essa... para não ficar tudo a mesma coisa. E agora? Quando eu tenho x1 igual a x2, eu sei que o meu x1, que é igual ao meu x2, ele é dado por menos b dividido por 2 vezes o a, ok? Que também é conhecido como x do vértice da função. E galera, eu sei que parece que eu estou passando um monte de informação aqui, mas isso aqui tudo a gente já viu, tá? Se você está acompanhando aí na sequência. Esse menos b, esse menos aqui é da fórmula, tranquilo? O meu b, ele vale menos 2, tá? Então eu tenho menos 2 dividido por 2, que multiplica a, que é 1, tá? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então a gente tem menos com menos mais 2 dividido por 2, ou seja, x é igual a 1. Beleza, já tenho tudo que eu preciso para traçar o gráfico da minha função. Por quê? Eu sei que o coeficiente a é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, e eu sei que ela tem um zero aqui no ponto x igual a 1. Então, como que vai ficar a configuração dessa função? Eu vou fazer ela aqui primeiro, depois eu coloco o ponto 1, para eu não ter que sofrer. Aí. Minha função vai ficar mais ou menos assim, ó. E esse daqui é o ponto 1. Tranquilo? Perfeito. Agora, eu quero saber quais os valores que essa minha função ela é menor ou igual a zero, ok? Só isso que eu quero saber. E olha aqui nos eixos do x. Vamos colocar aqui, f de x, ela é igual a zero para x igual a 1. E quando que f de x é menor ou igual a zero? Olha, eu estou olhando aqui nos valores, eu estou olhando no eixo y, tá? Então, sempre que você vê f de x, pense em y. Y é igual a zero para x igual... pessoal, foi mal, hein? Para x igual a 1, tá bom? y é igual a zero, ou seja, a gente tem um ponto y igual a zero quando x é igual a 1, ok? Pensa qual é a coordenada desse ponto aqui. Coordenada x1, y, 0, não é mesmo? Aqui a gente chama de ponto P.
ou se você não quiser dar nome, nem precisa. E é isso. E quando que ela é menor ou igual a zero? Bom, os valores para y que são menores do que zero são esses aqui. E a minha função, ela tem algum valor menor do que zero no eixo y? Não tem. O menor valor que ela assume é o 1, que é chamado de, também às vezes, de x mínimo, ok? Quando a função tem concavidade voltada para cima, a gente tem um valor mínimo que ela assume no eixo y. E nesse caso, é 1, x mínimo igual a 1, tá? Mais uma vez, essas são informações que a gente já viu em aulas anteriores, exercícios anteriores, né? Se você está acompanhando aí pelo livro. Outra coisa que você pode analisar aqui, já está respondido, tá? E quando que, vamos colocar aqui então, quando que f de x menor ou igual a zero? Menor ou igual a zero, vamos colocar. Só trocar aqui, ó, menor ou igual a zero, para x igual a 1. Outra coisa que você pode analisar aqui como extra é que f de x, ó, ela é maior do que zero para todos os valores de x. Então a gente pode colocar assim, ó, para x pertencente aos reais menos o elemento 1, ok? E f de x é igual a zero para x pertencente para x igual a 1. E é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.